Bom, o ministro Flávio Dino explana aqui sobre aqueles políticos que acham que as suas prerrogativas parlamentares lhe dão livre acesso a cometer crimes de difamação, calúnias. E na verdade não é bem assim. Os políticos não têm direitos de caluniar quem quer que seja. Eles têm algumas prerrogativas que lhe dão liberdade de expressão, sim, mas não calúnia e difamação. Se elegeram com ataques pessoais a adversários, com discurso de ódio, e inflamando seus eleitores a votarem neles, mas de bom mesmo para oferecer eles não tem nada. Forte. O que aconteceu nos últimos 10 anos? Nas nossas mãos existe o celular. Outro dia a Malu Mader falou em evasão de privacidade. Hoje não são as pessoas que vão em busca da privacidade alheia. São as pessoas que são tentadas a mostrar a sua própria privacidade, intimidade. Ora, a sociedade do espetáculo coloniza as relações humanas. A lógica do espetáculo coloniza até as relações familiares. E é claro que a política não ia ficar imune a isto. O absurdo, o horripilante, o às vezes abjeto, é que gera likes. O xingamento gera mais atenção do que um bom discurso na seara parlamentar. Me referindo, claro, às redes sociais. Nós temos uma jurisprudência tradicional aqui no Supremo, de prestígio à imunidade parlamentar, considerando, inclusive, que a atipicidade da conduta e rejeição de queixas quando incursiona no mérito da chamada imunidade material, observada a inviolabilidade no que concerne a palavras, opiniões e votos. Cito um precedente, eu não vou ler precedente, mas vou citar, porque acho relevante, que espelha, entre tantos, essa posição tradicional do Supremo. Me refiro aqui ao RE 600.063, ou seja, 600063 São Paulo, julgado em 2015. E o que o Supremo disse aqui? A interpretação da locução no exercício do mandato deve prestigiar diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros poderes e o debate político. Embora indesejáveis, disse o Supremo, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão. Ou seja, tradicionalmente o Supremo prestigiava a imunidade parlamentar. O que aconteceu em face do fato social a que fiz alusão? A tendência hermenêutica é de rever essa posição generosa, larga em relação à imunidade parlamentar e ir criando um sistema de exceções, exatamente para poder enfrentar os abusos, que se tornaram não exceção, mas infelizmente regra em muitos âmbitos. Então eu vou referir, apenas à guisa de registro para estudo posterior, o caso do inquérito. Eu não vou me referir às partes, até porque é fácil pesquisar. O inquérito 4781. Cuidava-se de um parlamentar, um caso de prisão em flagrante desse parlamentar por crime permanente, consistente na veiculação de um vídeo ofensivo no YouTube. Se nós fôssemos julgar essa mesma matéria no ano 2010, o resultado provavelmente não seria este. Provavelmente seria mais consentâneo com aquela visão tradicional de proteção do mandato parlamentar. Essa mesma visão restritiva, ação penal 1044, DF, ambos julgados, um em 2021, respectivamente, 2021 e 2022. Nesse caso da ação penal 1044, é mencionado o seguinte, abre aspas, relatou o ministro Alexandre de Moraes: a liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito.
uma exceção à ideia de inviolabilidade. Exceções estas que estão em processo de tessitura. Nós temos outras PETs, relatou o ministro Gilmar Mendes, 8242, 8259, 8262 e assim sucessivamente, relatou o ministro Gilmar, julgados em maio de 2022. Muito recentemente, na primeira turma, o inquérito 4954, relatou o ministro Alexandre, um caso muito rumoroso no Rio de Janeiro, e todos eles caminhando nessa direção de redução desse âmbito protetivo da imunidade parlamentar. Nós temos, contudo, algumas polêmicas em aberto, entre as quais é esta situação dos insultos. O que é razoável e o que não é? Eu repilo muito veementemente a ideia de que a vida pública exige uma espécie de dever de ser xingado, ou exige um direito subjetivo a xingar, como por vezes consta de decisões judiciais. É dito isto, a moral de quem ingressa na atividade política é mais flexível do que a moral do cidadão comum. Sabe Deus por que inventaram isto. Porque a consequência, obviamente, é a normalização do abuso no manuseio das prerrogativas parlamentares. Eu tenho tentado construir um caminho que não é ainda assente, nem majoritário, nem nada, mas é o caminho que eu estou tentando construir acerca dessa distinção, corroborando a tendência de restrição da imunidade parlamentar, mas, ao mesmo tempo, tentando construir marcos objetivos. Eu votei no recebimento de uma queixa de um ex-presidente da República em relação a um deputado federal. E eu votei pelo recebimento da queixa e disse o seguinte: verifico que, lamentavelmente, tornaram-se rotineiras palavras grotescas e agressões pessoais na política. O que era raro e espantoso ameaça se tornar banal. Refiro aqui a xingamentos contra o nosso ex-decano, sempre decano Celso de Mello. Falo da colonização do debate político pelas redes sociais. E digo o seguinte: a imunidade parlamentar é fundamental, não há dúvida. Protege o quê? Protege opinião ideológica, posição sobre política pública, críticas aos governos ou instituições. Neste caso, a meu ver, há uma presunção de incidência da imunidade parlamentar. Mas essa presunção invertida no caso de ofensas pessoais. Argumentos ad hominem, ad personam. Aí se inverte a presunção. Eu acho esse critério mais objetivo do que o outro que vem sendo debatido, que é a partir do lugar. Como se a tribuna parlamentar, das casas parlamentares, fosse definidora da tipicidade penal. Ou seja, na tribuna vale tudo. Inclusive, enfiar o dedo no olho do coleguinha. Me parece que não. Porque isso estimula a distorção, uma espécie de desvio de finalidade da imunidade parlamentar. Então, eu apresentei esse critério, é claro que em algum momento vai estar em debate, e eu digo: postagens e redes sociais podem estar protegidas pela imunidade. Não é o lugar, é a natureza, caso a caso. A tribuna ou demais recintos parlamentares podem não estar. Então, eu estou nesse voto afastando essa ideia de lugar e colocando em substituição a ideia de natureza da manifestação. Voltada ao debate de ideias, imunidade. Voltada à agressão pessoal, não há imunidade. Eu fiz uma distinção recente numa outra decisão, não recebendo uma queixa, em que uma parlamentar disse assim: esses são os deputados que apoiam o projeto de lei dos estupradores. Vocês sabem qual é o projeto. Esse projeto que criava uma espécie de similitude entre aborto após 22 semanas com homicídio. Essa parlamentar escreveu: esses são os deputados que apoiam o projeto de lei dos estupradores. Neste caso,
eu rejeitei a queixa, porque considerei que ele está dizendo um fato político. Esses apoiam. Diferente seria se ela tivesse dito: esses são os deputados que são estupradores, ou mesmo que se reúnem com estupradores. E essa é uma nuance, claro, muito tênue, como tudo que é bonito no direito, mas, a meu ver, é perfeitamente compreensível. E isto é melhor do que a ideia do lugar, sobretudo porque hoje há, inclusive, uma imbricação. Vocês podem olhar na TV Câmara, mais na TV Câmara do que na TV Senado, que às vezes há mais parlamentares se filmando ou filmando o outro do que propriamente participando do debate parlamentar. Então, ele, por estar no plenário, está sob o manto protetor da imunidade, a meu ver, de per si, não.